Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. É sempre importante abrirmos um espaço do dia para a nossa salvação, senão nós vamos nos perder. E você não quer se perder, né? Então vamos ouvir a palavra de Deus na liturgia das celebrações católicas no mundo inteiro. Quarta-feira, 1º de julho de 2020, 13ª semana do tempo comum. Mais um mês nós estamos iniciando aqui na liturgia da palavra diária. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia da primeira semana do Saltério. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós, capítulo 5, versículos do 14 ao 15 e do 21 ao 24. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 49. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos, Salmo 49. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou teu Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso o sangue dos carneiros. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos
e trazer minha aliança em tua boca. Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritavam: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é o Evangelho deste primeiro dia de julho de 2020. E temos também a carta de... Não é a carta, é a profecia de Arão. Vamos fazer, primeiramente, a reflexão sobre a carta de Arão, ou a profecia, né? O escrito de Arão. Não é uma carta, é um escrito de Amós, aliás. Amós, perdoe-me. Porque hoje é o santo do dia, é Arão, então eu confundi. Mas é a primeira leitura, que é a leitura da profecia de Amós. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a profecia de Amós, capítulo 5, versículos do 14 ao 15 e do 21 ao 24. Amós denuncia a injustiça, não visando a uma condenação, e sim a uma conversão. Note-se que o bem e o mal aqui são claramente identificados com a prática da justiça ou da injustiça. O culto de Israel a Deus tornou-se puramente exterior, ao invés de exprimir a aliança com seu Deus. Tornou-se máscara, que esconde a violação do direito e a institucionalização da injustiça, fazendo de Deus um cúmplice do pecado. O verdadeiro culto, que testemunha a aliança viva com Deus, consiste em respeitar o direito e promover a justiça. Portanto, aqui temos a reflexão do texto relacionado à profecia de Amós. E agora vamos fazer também a reflexão do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8 de Mateus, versículos de 28 a 34.
A justiça do reino liberta os homens para o discernimento, para ver, discernir, e expulsa a alienação, o demônio, que impede de dizer a palavra que transforma a realidade. A justiça libertadora, porém, provoca a oposição daqueles que querem apossar-se da salvação para restringi-la a pequeno grupo de privilegiados. Veja que interpretação aqui da Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulo. Não fala nada sobre a questão dos porcos. A interpretação, então, aqui é que, aqui na Bíblia Sagrada da Paulo, edição pastoral, ela nos adverte aqui para a justiça do reino de Deus, que liberta os homens para o discernimento, né? E expulsa a alienação, que é o demônio. As pessoas estão possuídas. Então, a justiça divina faz com que essas pessoas possuídas, que estão, no caso, alienadas, que elas fiquem livres do demônio, livres da alienação. Porque essa alienação as impede de dizer a palavra que transforma a sua realidade. Então, essa justiça que liberta provoca a oposição daqueles que querem apossar-se da salvação para restringi-la a pequeno grupo de privilegiados. É a interpretação do livro da Bíblia Sagrada, editado pela Paulo, edição pastoral. Não dá muita profundidade sobre a questão dos porcos aqui, que recebem os demônios e se jogam no mar. Então, né, é importante a gente ter essa reflexão aqui, se possível, verificar uma outra. Agora vamos aos santos do dia. Hoje, dia de São Marco Túlio Maruso. Na verdade, são vários santos. Temos aqui alguns que a Igreja Católica nos disponibiliza em alguns sites. No caso, esse aqui, São Marco Túlio Maruso, você encontra no site www.rs21.com.br. Marco Túlio Maruso era sacerdote italiano e queria dedicar-se às missões. Mudando-se para a Guatemala, seus trabalhos com a população não agradavam aos governantes autoritários e comunistas. Suas pregações incomodavam essas autoridades. Em 1º de julho de 1981, padre Marco Túlio e seu motorista, que também era catequista, foram covardemente assassinados. Ele incomodava os projetos dos comunistas, que decidiram matá-lo. Sua morte violenta mostra o grande amor que ele tinha por Jesus e pela Igreja Católica. Trata-se de um santo da atualidade, que deixou sua terra natal para evangelizar outro país em pior situação. Olha, um santo da atualidade, que foi morto pelos comunistas, cuja mentalidade é ateia. O sistema comunista é um sistema ateu. Outro santo do dia, Aarão. O perfil de Aarão já foi magistralmente traçado pela Bíblia. Ele também é o santo do dia 1º de julho. Por outra parte, é a única fonte para sua biografia. Então, Aarão tem como fonte a Bíblia. Além do amplo e articulado desenvolvimento dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, o Pentateuco, há 2 trechos na carta aos Hebreus e no livro do Eclesiástico. A carta aos Hebreus refere-se diretamente ao sacerdote Aarão, no início do 5º capítulo, quando começa a reflexão sobre o significado e extensão do sacerdócio de Cristo,
diz esse trecho: porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. A sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão pelos que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, como pelos seus próprios. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Hebreus, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. O livro do Eclesiástico enaltece a figura de Arão, inserindo-o nos primeiros lugares na galeria dos homens ilustres, aos quais Jesus ben Sirac dá importância singular. Na exaltação destes nossos antepassados por geração, de fato, o autor sagrado pode sublinhar os aspectos que lhe parecem mais significativos para o entendimento da aliança que Deus empreendeu com seu povo. E o sacerdócio de Arão e os seus sucessores, até o contemporâneo Simeão, é dos mais qualificados. Irmão carnal de Moisés, foi glória para Arão a de ser colaborador privilegiado, embora um tanto ciumento, do grande líder carismático que Deus enviou ao seu povo escravo no Egito para guiá-lo à terra prometida. Temos aqui um texto que diz: exaltou Deus seu irmão Arão, semelhante a ele, da tribo de Levi. Fez com ele aliança eterna, deu-lhe o sacerdócio do seu povo e cumulou-o de felicidade e de glória. O elogio prossegue com a descrição pormenorizada dos magníficos paramentos vestidos por Arão no exercício do seu ministério. Honrou-o com esplêndidos ornamentos e veste de glória. Moisés o consagrou e ungiu-o com o óleo santo. Constituiu uma aliança perene com ele e com seus descendentes enquanto durar o céu. Há de presidir o culto e exercer o sacerdócio e abençoar o povo em nome do Senhor. Homem frágil e pecador, como todos, Arão é, todavia, um modelo de colaboração com Deus para a realização do seu desígnio de amor. Portanto, Arão, um homem de Deus, do Velho Testamento, tido aqui também como santo. Eu não tinha muito conhecimento sobre santos do Antigo Testamento, mas aqui vemos no site rs21.com.br a história de Arão como santo do dia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, acredite. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. Você vê esta liturgia aqui no site, nos endereços eletrônicos: repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/. A paz para todos vocês.